Queridos, meu tema de hoje à noite é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é uma das disciplinas espirituais. Nós viemos trabalhando sobre o exercício da piedade. Eles são meios que Deus utiliza para que nos tornemos semelhantes a Cristo. Esse é o grande plano da salvação. Fazer de nós pessoas parecidas com Jesus. Mas também é o plano de Deus na salvação, fazer de nós amigos de Deus. Essa semana eu citei na quinta-feira à tarde um texto do Salmo 16. E eu fiquei olhando para Davi. Ele se tornou um amigo de Deus. Ele foi um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E o que levou Davi a isso foi a prática de algumas disciplinas espirituais. Uma delas, o relacionamento de Davi com a palavra de Deus. Davi foi alguém que aprendeu a ver as maravilhas que existem na palavra. Quando você, por exemplo, abre no Salmo 119, se você puder abrir, no versículo 9, Salmo 119, a Escritura diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. No versículo 14, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. No versículo 97 do mesmo capítulo, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Davi foi um homem, então, que descobriu o prazer da palavra de Deus, da comunhão com Deus. Nos Salmos 19, um Salmos conhecido, ainda falando com respeito às Escrituras, Davi diz, no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha que interessante. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura. A palavra de Deus tem esse poder de restaurar a alma do homem. E Davi, nessa comunhão com Deus, enquanto praticava esta disciplina da meditação das Escrituras, ele vai sendo então instruído por Deus, orientado por Ele. Quando você volta ao Salmo 119, ele diz algo no versículo 98, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Eu sou mais prudente que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. No versículo 102, não me aparto dos teus juízos, porque o Senhor me ensina. Então Davi,
Ele foi um homem que experimentou isso, ele viveu isso. Ele viveu aquilo que ensina no Salmos 1: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas segunda disciplina que Davi praticou e que o levou a ser amigo de Deus foi a oração. Através da oração, Davi tinha comunhão com Deus. A palavra comunhão no grego é koinonia. E ela tem aquele sentido de companheirismo, de compartilhamento, de participação. E Davi viveu isso. Ele levou a oração a esse nível. Não apenas onde ele pedia ou vinha diante de Deus trazendo pedidos, não. Ele conseguiu enxergar coisas que outros ainda não haviam enxergado. Ele levou a oração a esse nível do companheirismo, do compartilhamento. Então ele partilhava com Deus suas experiências. Ele levava para Deus seus medos. Ele levava para o Senhor as suas ansiedades, e através dessa comunhão ele o buscava. Davi aprendeu que para ser amigo de Deus há um preço a ser pago. Você não se torna amigo de Deus de uma forma automática. Você não se torna amigo de Deus sem que você tenha um relacionamento mais próximo com Ele. Isso não acontece por acidente. E é claro que quando nós falamos da nova aliança, precisamos sempre afirmar que a salvação é uma obra da graça divina. A salvação não é alcançada por esforço, a salvação é uma obra do amor de Deus. A Bíblia é muito clara quando menciona isso: pela graça sois salvos. Nós recebemos a salvação, como disse o pastor Gerson, porque cremos em Cristo e em sua obra. É por intermédio de Cristo que nos tornamos amigos de Deus. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 10, na tradução da NTLH, olha o que diz as Escrituras: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio de Cristo. Quem pode dizer graças a Deus por isso? Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, também na tradução da NTLH, Paulo de novo replica essa ideia. 2 Coríntios 5, 18: tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele, e nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Então a obra de Cristo, ela nos transformou, ela nos tirou daquela condição de inimigos e fez de nós agora amigos. Mas, queridos, é importante compreendermos que uma vez salvos, nós devemos então praticar os exercícios espirituais, devemos então buscar a Cristo.
Tiago, quando escreve a sua carta no capítulo 4, no versículo 8, da tradução da NTLH, ele diz algo importante: cheguem-se perto de Deus e Ele se chegará perto de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará perto de vocês. Chegar perto de Deus é algo que eu faço. E isso é fruto, então, do meu esforço. Não a salvação, mas chegar perto de Deus é fruto de minha dedicação, é fruto de uma vida disciplinada, é fruto de busca. Não há como ser amigo de alguém sem que você disponibilize tempo com esse alguém, sim ou não? Não há como. Não há como ser amigo de alguém, conhecer alguém, sem que você gaste tempo com essa pessoa. É assim com Deus. E Davi é para mim um exemplo nisso. Quando você lê os Salmos, você muitas vezes o vê buscando a Deus, e era uma busca de todo o coração. Por exemplo, quando você vai ao Salmo 63, se você puder abrir comigo na tradução da NTLH, eu vou pedir que o pessoal projete essa tradução, por gentileza. O Salmo 63, na tradução da NTLH. Ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho, o que, irmãos? Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Enquanto viver, falarei da Tua bondade e levantarei as mãos a Ti em oração. As Tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a Ti. Quando estou deitado, eu lembro de Ti, eu penso em Ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado, na sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A Tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a Ti. Porém aqueles que me querem matar descerão para o fundo dos mortos. Mas até o versículo 8, você vê aqui uns salmos, ou nestes salmos Davi usando algumas expressões interessantes, expressões de alguém que está buscando a Deus de todo o seu coração. Vejam as frases de Davi: eu procuro estar em Tua presença, todo o meu coração, todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, eu quero ver-te, eu quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida. Eu levanto as minhas mãos em oração, eu canto a Ti, eu louvo a Ti. Quando eu estou deitado, eu penso em Ti, eu me apego a Ti. Queridos, a melhor frase que resume tudo isso é fome por Deus, sede por Deus.
Davi tinha sede por Deus, sede pela presença de Deus. Queridos, isso fala de uma realidade espiritual. Nosso corpo, amanhã nossa irmã vai falar um pouco sobre isso. O nosso corpo, ele necessita do alimento e da água. Para que uma pessoa tenha uma vida saudável, não quero entrar na seara dela, mas para que uma pessoa tenha uma vida saudável, a pessoa precisa de uma boa alimentação, ela precisa de água. Aliás, se uma pessoa fica por muito tempo sem comer, sem beber, ela enfraquece. Ela fica sujeita a doenças, a enfermidades. E quando ela tem fome e sede, na verdade, esses são alguns mecanismos do cérebro, dizendo que ela precisa comer, que ela necessita de alimento, que ela precisa beber. Espiritualmente falando, não é diferente. Deus criou o homem com sede espiritual. Deus criou o homem com fome espiritual. A Timani diz algo muito interessante sobre isso. Ele disse que Deus deu livre-arbítrio ao homem, mas Ele deixou um vazio no homem, que só pode ser preenchido por Ele. O homem tem fome de Deus, todos nós temos essa fome, todos nós temos essa sede por Ele, porque Deus deixou isso dentro de nós. Existem vazios dentro do homem que só podem ser preenchidos por Deus. Agora, há um problema aqui. Nós estamos no mundo. No mundo nós temos inimigos. Nós temos 3 inimigos. Os inimigos do homem, um deles é a sua própria natureza. O segundo inimigo do homem é o mundo caído, o mundo cosmos. E o terceiro inimigo do homem é o Deus desse século. É o diabo, que quando Jesus esteve na terra, o tentou. Vejam, o diabo tentou o Filho de Deus. Ele queria tirá-lo de um propósito. E esses inimigos também nos tentam. Eles nos oferecem os seus banquetes. Eles nos oferecem coisas que muitas vezes querem nos distrair. Eles nos oferecem suas preocupações, as suas ansiedades. Na verdade, isto são distrações que têm um propósito, que querem roubar a nossa fome e a nossa sede por Deus, que querem roubar esse lugar que só Deus pode preencher no homem, que querem trazer uma ideia falsa de saciedade. Quando você vai ao texto de Lucas, por exemplo, vá comigo lá, por gentileza, Lucas no capítulo 10, no versículo 38,
Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Diga para quem está no teu lado: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa família hospeda Jesus. Jesus vem com os seus discípulos. Era um momento especial. Era uma família que Jesus amava. Quando Jesus chega, o texto diz que a Marta o hospedou, mas ela faz algo. No versículo 40, ela agitava-se de um lado para o outro, e ela estava ocupada em muitos serviços. E enquanto estava assim, ela se distraiu. E ela acabou ficando ansiosa. E ela está em um momento tão ansiosa que ela vem a Jesus e diz: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Queridos, esta situação tão simples, tão comum, tão necessária, mostra algo. A Marta aqui estava distraída. Isso estava lhe roubando a fome por Deus, a sede de Deus. Tanto é verdade que no versículo 41 Jesus lhe corrige dizendo: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. De alguma forma Jesus está dizendo: Marta, tu estás errando o alvo. Nada pode substituir o próprio Deus. Ele é a fonte de água viva. É Ele quem pode saciar. É Ele quem tem o manancial de água viva. Queridos, isto é sério. Isso precisa ser considerado. Tem muitas coisas que querem nos distrair em nossos dias. Que querem roubar a nossa fome por Deus, que querem roubar a nossa sede por Deus, esse desejo de buscarmos a Ele. Deus falou comigo sobre isso mais uma vez nessa manhã. Cuidado com as distrações. Pergunta para quem está no teu lado: o que pode ser uma distração na tua vida? Essa é uma pergunta que Deus me fez hoje pela manhã. O que pode estar me distraindo? O que pode estar me afastando, roubando a minha fome e a minha sede por Deus? Na verdade, são armadilhas do diabo para nos afastar da comunhão, desse relacionamento com Deus, porque a intenção do Deus desse século é enfraquecer o homem. Ele sabe que o nosso ser interior precisa de comida e de bebida espiritual.
Ele sabe que se não tivermos comunhão com Deus, iremos enfraquecer, ficaremos sujeitos a doenças espirituais. Então me toca Davi, queridos, porque Davi, ele compreendeu isso, ele venceu isso, ele nunca deixou de ir diante de Deus. Ele nunca abriu mão de estar nessa comunhão com Deus, de entrar na presença de Deus com verdade, com sinceridade. Ele levava para Deus seus medos, suas inseguranças, suas ansiedades. Mais do que isso, ele levava as suas dúvidas, seus ressentimentos, seus sofrimentos, mas também levava aquelas coisas que queriam distraí-lo. E enquanto Davi falava com Deus, tinha comunhão com Deus, de alguma forma Deus movia coisas em sua vida e o saciava. No Salmos 16, olha o que ele diz, se você puder abrir comigo. No Salmos 16, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. No versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. No versículo 7, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Davi, nessa comunhão com Deus, ele ia sendo tocado, e eu gosto muito de ver nos Salmos, me parece que Davi algumas vezes entrando na presença do Senhor ansioso, quem sabe perplexo diante dos desafios, mas nessa comunhão, Deus ia mudando esse quadro interior, e de repente, os problemas externos continuavam, mas interiormente ele tinha paz. Interiormente havia nele uma alegria, não serei abalado, ele diz. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Na tua destra tem delícias perpétuas. Nessa comunhão, Davi, queridos, ele ia desfrutando de coisas que Deus reserva apenas para a comunhão. A Maria viveu isso. Quando Cristo chegou em sua casa, ela fez algo. O texto que lemos diz que ela se assentou. Ela se aquietou aos pés de Jesus. E quando ela se aquietou aos pés de Jesus, diz as Escrituras que ela ficou ali ouvindo os seus ensinos. Ela venceu a barreira do natural. Ela venceu
essa barreira das ofertas do mundo, da nossa natureza humana, do diabo. Ela venceu essas barreiras, ela teve uma percepção espiritual importante: eu estou diante de Cristo, e diante de Cristo tem coisas importantes para mim. E ela fica ali sentada aos pés de Jesus. E depois Jesus diz no versículo 42, olha o que ele diz em Lucas 10, 42: entretanto o pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu o que, irmãos? O que ela escolheu? A boa parte, e esta não lhe será tirada. Digam comigo: entretanto o pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos de novo. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta o que, irmãos? Ninguém poderá roubar de você aquilo que Deus te dá na comunhão. Ninguém. E esta não lhe será tirada. Essa semana eu ouvi um testemunho. O irmão querido me ligou. Ele fez uma grande cirurgia. E ele esteve uma semana antes da cirurgia hospitalizado. No hospital, ele está orando, tendo comunhão com Deus. Enquanto ele está orando, Deus lhe trouxe a lembrança, aquele texto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E na sua comunhão com Deus ele diz: Senhor, não entendo. Em que isso coopera? Eu tenho uma grande cirurgia pela frente. Em que isso coopera? Ele está ali orando, ele está ali tendo comunhão com Deus. E em um desses momentos Deus lhe disse claramente, me disse ele: tu não estás aqui por tua causa, tu estás aqui por causa deles. Tu não estás aqui por tua causa, tu estás aqui por causa deles, tu estás aqui com um propósito. Eu quero te usar nesse hospital. Eu quero que seja uma bênção aqui. E ele começou a orar, e começou a agradecer, e a adorar, e a buscar a Deus. Passou um dia, ele fez a cirurgia, uma grande cirurgia, pós-operatório. Passou o primeiro, o segundo dia, e ele começa a evangelizar no hospital. Vem o médico, ele evangeliza. Vem a enfermeira, ele evangeliza. Vem a pessoa da manutenção, ele evangeliza. E ele me disse: havia uma enfermeira que cuidava tão bem de mim, que um dia eu perguntei a ela: o que tu precisa? Ela disse: como assim? Ele disse: eu sou cristão, discípulo, eu estou aqui com um propósito, Deus me enviou para orar por vocês. O que tu precisa? Ela disse: eu tenho asma, eu uso a bombinha já há anos, isso me atrapalha. Ele disse: vou orar por você. Ele orou pela enfermeira, e para surpresa dele, depois de alguns dias ela voltou e disse: eu fui totalmente curada, para a glória de Deus. E ele começou a evangelizar o psicólogo dele. O psicólogo começou a ir no hospital da PUC, começou a visitá-lo no pós-operatório, querendo fazer aquele acompanhamento.
E o psicólogo foi para confortar ele. E para surpresa do psicólogo, ele começou a confortar o psicólogo. E o plano era, eu não sei como é que funciona no hospital, uma vez, porque o hospital é grande, uma vez por paciente. E ele me disse: pastor, o psicólogo veio 8 vezes no meu quarto, e ele ficava ao meu lado e dizia: fala, fala, fala. E esse irmão me ligou, e quando ele liga, ele está chorando, e eu não entendi o motivo. Ele estava chorando, e depois eu fiquei um pouquinho no telefone para compreender. Ele estava falando em línguas, e ele falava em línguas, e ele chorava, e ele falava em línguas. Eu disse: por que me ligaste desse modo? E ele está falando em línguas, ele está chorando. Ele disse: pastor, eu estou feliz, eu estou alegre, Deus me usou, eu tive experiências maravilhosas lá no hospital. Deus me usou para evangelizar, Deus me usou para curar pessoas. Ele disse, e ele tem 84 anos, eu saí de lá pedindo uma coisa: Deus, dá-me dons de cura, dá-me dons de cura, porque eu quero orar por mais pessoas, para que elas sejam curadas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. O que gera isso? Comunhão com Deus. Quando Jesus diz, falando de Maria, e esta não lhe será tirada, ele está dizendo: ninguém poderá roubar aquilo que Deus te dá na comunhão. Queridos, isso é sério, isso é importante. Ninguém poderá tirar de você aquilo que Deus te dá na comunhão. Significa, na vida nós temos aflições, na vida passamos por dias difíceis, na vida passamos por dias maus, mas quando temos comunhão com Deus, quando temos relacionamento com Deus, ali somos renovados, fortalecidos, ali recebemos coisas que naturalmente você não vê. Ali você está praticando uma disciplina espiritual, Deus está fortalecendo o teu espírito, e ninguém vai roubar isso de você, em nome de Jesus. Você vai passar pela luta, você vai passar pela dificuldade, porque vida cristã não é vida em redoma, não é vida em mosteiro. Você não vive uma vida sem problemas. Se alguém disse a você que vida cristã não tem problemas, enganou você. Na vida cristã tem problemas, tem dificuldades, tem dias maus, mas nos problemas, nas dificuldades, quando você tem comunhão com Deus, o Deus que fortalece o cansado estará contigo. Você vai desfrutar das delícias perpétuas, porque ninguém vai roubar isso de você. Só Deus pode te dar essa força interior, em nome de Jesus. Sabe, eu vejo muito crente, às vezes diante de pequenos problemas, desanimados. Eu vejo cristãos muitas vezes diante de pequenas dificuldades, pensando em parar. Dias atrás eu atendi um homem, e ele relatava os seus problemas, seus desafios. Enquanto falávamos, eu perguntei a ele: como está a tua comunhão com Deus? Olha para quem está no teu lado e pergunta: como está a tua comunhão com Deus? Eu não estou falando de vir à igreja, estou falando de koinonia, onde você amanhã, pela manhã, acorda, diz: Deus, eu quero que tu faça parte do meu dia, te entrego as minhas lutas, conflitos, desafios, problemas, dificuldades, ansiedades, medos, inseguranças, esses sentimentos que me visitam. Quero ter comunhão contigo. Esse homem me ligou. Eu perguntei: como está a tua comunhão com Deus? Ele me disse: eu estou correndo muito, não tenho tempo para orar. Eu estou sem tempo para Deus. Eu estou sem tempo para comunhão. Eu disse: aí está o ponto. É isso que o diabo quer. É ele que está te enfraquecendo, é ele que está te distraindo.
É Ele que está usando coisas, usando a tua natureza humana, usando as coisas do mundo. Pastor Luciano Subirá diz que por anos ele pregou que o diabo veio matar, roubar, destruir, e ele disse: eu achava que ele queria roubar coisas, que ele queria roubar meu automóvel, que ele queria roubar os meus bens. Depois de anos eu compreendi que não, ele não quer isso, ele usa essas coisas, mas ele tem um outro propósito, ele quer roubar a minha paz, ele quer me roubar da comunhão com Deus. Ele quer me afastar do relacionamento com Deus. Então ele usa essas coisas. Eu disse àquele irmão, comunhão com Deus, de volta para Ele. Essa sede, essa fome só pode ser preenchida por Ele. E quando nos voltamos para Ele, como Davi, como Maria, que se prostra aos pés de Cristo e ali não faz muita coisa, tudo o que faz é ficar aos seus pés. E Jesus depois diz: Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Enquanto o irmão me ligou e falávamos, eu ouvia ele, Deus falou comigo: este é o poder da comunhão, este é o poder do relacionamento, esse é o poder dessa proximidade. E naquele momento eu lembrei do Salmos 16, e Deus falou tão claramente ao meu coração: na minha presença continua tendo delícias perpétuas. A minha pergunta hoje à noite é: como está a nossa comunhão com Deus? Como está a nossa busca por essa amizade com Ele? Nós temos nos achegado a Ele. Tiago diz: achegai-vos a Deus, ou chegai-vos a Deus. Nós temos ainda tido fome e sede por Ele. Nós ainda dizemos como Davi: Senhor, eu quero te ver um pouco mais, eu quero ver os teus feitos poderosos. Quem quer ver isso, diga glória a Deus. Nós temos dito: o teu amor é melhor do que a vida. Senhor, eu te louvo, eu quero ver a tua bondade. Eu levanto as minhas mãos em oração, eu canto a ti, eu louvo a ti. Quando eu estou deitado, eu penso em ti, eu me apego a ti, Senhor. Meu coração está em ti, eu estou apaixonado por ti. Deus quer gerar isso em nós nesses dias. Deus tem mais para cada um de nós. Deus quer nos levar por lugares que ainda não fomos, ainda não fomos. Deus quer nos levar por lugares que ainda não fomos. Quem crê que Deus tem mais, diga glória a Deus. Ah, Deus tem muito mais para nós. Quando incentivamos as disciplinas espirituais, é porque nós entendemos que Deus quer nos levar por esses lugares. Quando incentivamos as disciplinas espirituais, é porque entendemos que através dessa comunhão com Deus, nós vamos nos tornando amigos dEle, e Ele vai nos renovando, vai nos fortalecendo, vai aumentando a nossa percepção espiritual. Aliás, isso é o que eu estou pedindo para Deus. Deus, aumenta a minha percepção espiritual. Por quê? Porque às vezes nós perdemos tempo, não entendendo, não discernindo o que está acontecendo. Mas quando Deus nos dá a percepção, rapidamente nós vamos compreender, rapidamente nós vamos entender. Deus vai ministrar ao nosso coração, Deus vai falar conosco, Deus vai nos levar para o secreto, e lá no secreto Ele vai nos renovar, vai nos fortalecer e vai nos dar a sua paz, uma paz que só o céu pode nos dar. Amém? Deus tem isso para nós. Quem quer isso para a sua vida, levanta a mão e diga: eu quero isso, Senhor. Diga comigo: Senhor, que nesses dias eu possa crescer nessa comunhão contigo, que nesses dias a prática
dos exercícios da piedade, me levem por esses lugares que eu ainda não fui, onde eu venha descobrir o prazer da tua palavra, o prazer da comunhão, esse companheirismo, esse compartilhamento, onde a minha oração, ela vai a um outro nível, não aquele nível superficial, mas um nível mais profundo, de um relacionamento próximo, onde o meu coração encontra paz em Ti. Senhor, eu quero a Tua presença, eu procuro a Tua presença, de todo o meu coração eu Te busco, eu estou com sede de Ti, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero ver como És poderoso, o Teu amor é melhor que a própria vida, Senhor, eu Te quero em minha vida, Senhor.